A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todas as irmãs, nossos jovens, adolescentes e crianças, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que disponibilizamos a todos os irmãos. Hoje, domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. De antemão, eu falo para os irmãos que é o único momento que eu estou tendo para gravar. Então, se tiver algum barulho externo, os irmãos me perdoem, eu não vou parar o vídeo, mas eu acredito que vai dar para a gente poder fazer a gravação, porque está bem cedinho ainda, tá certo? Então, não acredito que vai ter grandes barulhos, não, tá certo? Bom, hoje, como eu falei para os irmãos, nós estaremos voltando a cultuar ao nosso Deus juntos na igreja. Tivemos nesse período aí de quarentena fazendo nossos cultos nos lares, né, via online e tudo mais, mas hoje estaremos retornando à casa do Pai para glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Lembrando aos irmãos que estaremos respeitando todos os protocolos de segurança, de saúde. Então pedimos aos irmãos que vá ao culto com máscara, chegar lá na porta da igreja, vai ter álcool em gel, não é opcional, tá certo, irmão? Ah, não, já lavei a mão em casa. Chegar na igreja, álcool em gel, chegar dentro da igreja, não é para retirar a máscara, então nós vamos respeitar. É um segundo momento, tá certo? Daqui a pouco, quando nós pudermos, voltaremos totalmente ao normal. Enquanto isso, vamos respeitar todos os protocolos para não expor ninguém desnecessariamente a risco algum. Tá certo, irmão? Mas você é muito bem-vindo a glorificar o nome do nosso Deus. Eu já estou querendo dar um glória daqui mesmo agora, para poder louvar o nome do nosso Deus. Hoje, queridos, é EBD, né? Como os irmãos sabem, nós estamos... o pastor escreveu já uma revista sobre família, então ao longo doravante, né, daqui para frente, estaremos escrevendo as nossas revistas, e eu tenho certeza que em algum momento, né, não sei em qual mês, em qual ano até, mas em algum momento, com certeza nós vamos dedicar uma revista da Escola Dominical ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele está lá no livro de Mateus, e ele tem 3 capítulos destinados a ele. É o capítulo 5, o 6 e o 7. Ali Jesus vai falar sobre várias coisas que nós sabemos que é extremamente importante. Eu não conseguiria, né? Nós não conseguiríamos esgotar o assunto, porque o Sermão do Monte, ele é muito extenso e ele tem uma profundidade, uma riqueza muito grande. Então, nós vamos olhar apenas aqui com uma lupa, vamos colocar uma lupa na nossa EBD, na nossa escola, e vamos olhar para alguns temas específicos e falar um pouquinho sobre eles. Tá certo? Bom, eu vou estar aqui, olha, com a palavra hoje na mão. Hoje, de forma diferente, eu vou estar lendo algumas coisas para os irmãos, porque eu escrevi isso daí, então eu queria que não fugisse do estudo. Não é pregação, é um estudo, então nós vamos falar assim de forma bem informal. Tá certo, queridos? Bom, então vamos começar aí o nosso estudo. Temos em vista, né, o Sermão do Monte. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Sermão do Monte. Vamos primeiro falar, como eu falei para os irmãos, falar sobre alguns temas, tá? Na verdade, serão 7 temas que nós vamos olhar para o Sermão do Monte. O primeiro está descrito em Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12. Olha o que vai dizer lá. É sobre as bem-aventuranças. Diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque este é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Olha só que coisa importante. Nesse primeiro momento do Sermão do Monte, nós estamos falando aí da felicidade. E quando falamos da felicidade, por que eu relacionei a felicidade à questão da bem-aventurança? Bom, porque quando nós olhamos Jesus falar sobre os bem-aventurados, ele está falando isso de uma maneira plena, né? E qual homem que não quer ser bem-aventurado? Qual homem que não quer ser feliz plenamente? Todos os homens querem. A dificuldade que os homens têm é porque, de alguma maneira, eles acabam tentando encontrar essa felicidade, né, de forma equivocada, de forma errada. Somente em Cristo que nós veremos que temos, né, a oportunidade de sermos totalmente cheios. Quando nós olhamos aqui essa primeira parte do Sermão do Monte, ele nos conduz a uma reflexão profunda, né? O termo bem-aventurado abrange com eficiência a plenitude de satisfação ao que será conquistado, se bem observado os contrapontos ministrados pelo Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso daí, por quê? Porque, como nós falamos, é somente olhando para a palavra de Deus e sabendo que nela está a palavra da verdade que nós vamos conseguir ser bem-aventurados, ser plenamente felizes, ser totalmente, né, de uma forma abrangente. Nós sabemos que Deus está ali nos olhando e vamos dizer assim, que Deus esteja satisfeito com o retorno que nós damos a Ele com a nossa vida quando olhamos, né, a maneira com que Cristo nos ensinou a viver. Quando olhamos aqui, consideramos o ser humano ao longo da história da humanidade e verificamos as necessidades continuam basicamente as mesmas. Isso não é verdade? Quando nós olhamos aí a questão dos seres humanos, nós vamos pensar o seguinte: bom, as necessidades continuam mesmo. O que muda? Vamos ver aí no texto, né? Não vou ler todo o texto, mas vamos ver o seguinte: muda. Muda o quê? Muda a prioridade, muda a percepção, muda a moda, muda as vontades, mas as necessidades, elas continuam as mesma. Então, quando Jesus ele fala sobre nós sermos bem-aventurados, ele vai justamente falar sobre isso. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurados os mansos. Ou seja, Jesus está falando sobre coisas que o homem comum ele não gostaria praticamente de passar. Mas Jesus nos ensina que é através dessa bem-aventurança que nós agradamos ao coração de Deus, tá? Essas palavras de Jesus, ela é contemporânea, né? Ou seja, ela é para os dias de hoje. É interessante que o Mestre Jesus, quando ele falava no Sermão do Monte, há 2000 anos atrás, ele falava sobre questões que iam servir para toda a humanidade ao longo de toda a sua história. E nós vamos aplicar isso, né, de forma missionária. Como que nós podemos interagir de forma missionária aquilo que Jesus nos deu? Vamos fazer isso com todos os temas, tá? Então esse tema ele é contemporâneo por esse motivo, sobre o olhar de Jesus, os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os famintos de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, pacificadores, os perseguidos, os caluniados, representados ali, abrangeriam não só o tempo presente, né, quando Jesus falava ali, mas sobretudo o porvir de uma humanidade que cada vez mais produziria espinhos para a condução do seu próprio caminho. Então, quando nós olhamos isso daí, nós vemos, deixa eu passar aqui, nós vemos isso, que realmente é um fato, isso acontece. Olhamos as necessidades dos homens e vemos que elas permanecem as mesmas. Aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás, a solução para as mazelas humanas continuam sendo a mesma solução para hoje. É o homem se voltar para Deus e ele entender que a plenitude da sua vida está em ele se aliançar com Deus. Agora eu queria falar algo para os irmãos. Vamos aplicar isso? Como que nós podemos aplicar o Sermão do Monte aos dias de hoje, na missão que nós temos, né, como igreja? Vamos olhar isso de perto? Uma aplicação missionária para isso?
Estes ensinamentos de Jesus nos enviam a uma importante questão, que é de dar continuidade à missão das palavras produzidas por ele. Ainda que hoje as pessoas sem Cristo choram sem a esperança de um consolo futuro, e na busca incessante por resposta, acabam por ocuparem suas vidas com tudo que possa de alguma forma trazer alívio e plenitude para as suas questões mais diversas. É, portanto, estritamente fundamental que as palavras de Cristo continuem através da igreja a alcançar vidas e dar a elas a certeza de um tempo onde Deus irá enxugar dos seus rostos todas as lágrimas. Olha só que importante. Então, a aplicação missionária que temos desse texto é entendermos que, ainda hoje, há as pessoas que precisam, todo ser humano, né? Mas quando olhamos as palavras de Jesus de perto, há perto de nós as pessoas que estão carentes de plenitude. Plenitude esta que nós encontramos em Cristo Jesus. Quando Jesus sentou ali no monte, né? Ou quando ele falou ali no monte, ele estava falando para uma multidão. Haviam pessoas ali que estavam totalmente carentes, não só do pão que ele multiplicava, mas carente de uma palavra que mudaria o seu caráter, que tocaria na sua personalidade, que os levaria a uma conversão verdadeira, a uma mudança de status interior. Tudo isso estava concentrado dentro da história do Sermão do Monte. Então vamos passar aí para o próximo tema? Sal e luz. Olha aí que importante. O texto agora está em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Eu só vou ler 3 partezinhas, tá? Eu vou ler o versículo 13, a parte A, que diz assim, olha: vós sois o sal da terra. Agora vamos ao versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Agora vamos ao 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Viram que importante? Olha só, vamos ler aqui, ó. Cristo, em sua infinita sabedoria, faz uma declaração a seus discípulos, que serviria como um plumo em suas vidas. Quando ele disse que seus seguidores seriam sal e luz, ele estava estabelecendo um padrão de conduta espiritual que transcenderia o tempo presente e se estenderia passando pelos dias atuais e por todo o tempo futuro. Pensamos, quando o sal deixará de ser sal ou quando a luz deixará de ter importância para a humanidade? Nunca. Mas quando Cristo especifica que, embora sejam esses itens extremamente necessários para o bom desenvolvimento socioespiritual do homem, ele também pode, uma vez que ministrado de forma incorreta, serem totalmente desprezíveis e até mesmo maléficos. Olha aí, a segunda parte aí do Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E quando nós olhamos isso, vemos que Jesus usou itens extremamente necessários, o sal e a luz. Bom, há outros, é claro, mas o Senhor falou de 2 apenas. Ele falou de sal e de luz, coisa que nós utilizamos todos os dias. Não há um ser humano, né, na vida que fique sem sal e sem luz um dia sequer. Mas o Senhor, ele fala o seguinte: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se isso for ministrado de forma errada, de forma equivocada, isso deixa de ser proveitoso para ser desprezível. Então nós podemos entender que nós vamos entrar aí no próximo passo, que é a aplicação missionária desse texto, de sermos sal e sermos luz. E nós vamos entender aí que existe algo importante, que é o ponto certo, né? Se o sal for insípido, ou seja, se salgar demais uma determinada coisa, Jesus disse que nada serviria, podia ser jogado fora. Tá certo? E se a luz for escondida, também não serve. Então, tudo tem que ser na medida certa. Vamos à aplicação missionária, então, do nosso estudo para o sal e luz? Deixa eu passar aqui. Vamos lá. A medida certa para todas as horas fará com que o evangelho seja de importância necessária e primordial para as vidas em questões que envolvem a complexidade humana. Nada mais e nada menos.
Nosso testemunho de Cristo precisa ser dosado a cada grupo diferente em que interagimos, sendo para o homem um mapa seguro que o conduzirá a Cristo Jesus. Ainda na aplicação missionária, o Senhor vai dizer assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Quando o Senhor Jesus disse isso, ele estava nos direcionando de forma enfática a produzirmos testemunho tal que nossas ações influenciassem pessoas a se decidirem por Cristo. E na declaração, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Cristo nos mostra que ao sermos enviados e na medida que correspondemos bem à missão de Deus, seremos instrumentos de bênção para todos aqueles que estão sedentos de Deus. Observaram que coisa importante? Medida certa. Sabermos que ao sermos enviados por Deus, precisamos interagir com vários tipos de grupo. É aquilo que Paulo fala, fiz-me de fraco para ganhar o fraco, fiz-me de forte para ganhar o forte, fiz de tudo para ganhar, se possível, alguns. É claro que todas as pessoas que estão em nossa volta, elas têm o livre-arbítrio de quererem a Cristo, decidirem por Cristo ou por rejeitarem a Cristo. A Bíblia vai dizer que no dia do juízo isso será levado em conta, quando todos os joelhos se dobrarem. O Senhor ele vai fazer a separação, não é verdade? Mas aqui, no que tange ao nosso dia a dia, nós precisamos entender que o testemunho que nós produzimos como sal e luz é extremamente necessário para que as pessoas possam, através de nós, virem a Deus ou se afastarem de Deus. Então, olha como é que é importante nós olharmos aí a questão do sal e luz de uma forma mais específica. Quando olhamos isso, precisamos entender que nós, como sal e luz, precisamos ter a medida certa. Não adianta, por exemplo, você ser aquela pessoa que chega num grupo de amigos e fala, vou falar de Deus, é só Deus. Não, não é assim que a coisa acontece. Quando o Senhor ele abre uma oportunidade para você falar, aí você fala de forma correta, de forma dosada, sem escandalizar a ninguém, sem ofender a ninguém, mas mostrando para o mundo que Cristo é a plenitude da nossa felicidade e que através disso nós somos a luz da terra e o sal da terra. Vamos ao próximo tema, então? Amor aos inimigos. O texto está lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao 48. Olha o que vai dizer aí. Deixa eu passar aqui. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O versículo 46. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem um publicano o mesmo? Olha aí que coisa interessante, ainda dá continuidade ao texto, mas eu queria me ater a isso. Queria ler para os irmãos aqui que é interessante como as palavras do Mestre Jesus sempre continham o princípio exato da sabedoria plena. Pois quando Cristo diz aos seus discípulos que eles deveriam amar os seus inimigos, ele estava projetando um futuro inteiro da raça humana. É como se ele estivesse dizendo que nós sempre estaríamos rodeados de pessoas que, no afã de fazer oposição à nossa fé ou a qualquer outra área da nossa vida, gerariam em seus corações repulsa tal que nos considerariam como inimigos. Mas Cristo nos dá o caminho correto de como haveríamos de proceder, caminhar a trilha do amor. Eu ainda queria dizer, por quê? Olha que interessante. Quando nós olhamos isso, amar os nossos inimigos, que coisa, que ensinamento importante. A Bíblia vai dizer que nós temos pessoas que nos têm como inimigos. Bom, o Senhor ele falou que assim, quando vos perseguirem por causa da vossa fé, quando vos injuriarem por causa da vossa fé, essas pessoas estão se fazendo inimigas, mas não propriamente de nós, estão se fazendo inimigas de Deus. Agora,
que não seja você aquela pessoa que gere inimigos. Não é verdade? Se você tem pessoas que de alguma forma te têm como inimigo, porque você é uma pessoa que vai ao contrafluxo da humanidade, né? O mundo está indo para um lado, você vai para o outro, e com isso você arruma pessoas de alguma forma que te trata como inimigo, bom, fique tranquilo, porque na verdade elas estão fazendo oposição aos ensinamentos de Cristo. Agora, se você é um produtor de espinhos, se você é uma pessoa que faz com que as pessoas tenham repulsa de você, porque você às vezes é mal educado, porque às vezes você quer dizer, não tenho papa na língua, falo mesmo. Bom, o que na verdade nós estamos precisando então é nos convertermos. Falar a verdade, né? É sempre bem-vindo, mas até mesmo a verdade, ela precisa ser falada de forma correta, porque Jesus nos ensinou isso. Falarmos tudo o que for necessário falar. Eu sempre falava lá para os jovens e adolescentes que nós nunca falaríamos aquilo que eles gostariam de ouvir, mas o que eles precisariam ouvir. Há uma diferença muito grande. Então, por que nós falamos sobre a questão do amor aos inimigos? Bom, há inimigos, mas que esses inimigos sejam por conta da fé que nós temos em Cristo Jesus. E o que o Senhor fala que nós devemos ter sobre eles? Amor. O Senhor não falou para você agredi-lo. O Senhor não falou para você detestá-los. Não. O Senhor falou, eles vos odeiam? Orem por eles. Eles vos maltratam? Ame a eles. Sabe por quê? Porque o amor, ele desarma. Olha aí. Nos faz empático, nos ensina a sermos pacientes, compreendermos com equilíbrio as inquietações sociais que também produzem, entre outras coisas, a discórdia, que se não controlada por sua vez, produzem inimigos. Nos dias atuais em que a polarização tem sido recorrente, discursos de ódio, notícias falsas, manipulações, tem gerado cada vez mais necessidade de entendermos a prática dos ensinamentos de Cristo no que tange ao tratarmos nossos inimigos com amor verdadeiro. Hoje não está difícil? É um discurso de ódio, uma polarização tão grande, não é? Mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos ver que o mundo ele é polarizado sempre em questões extremas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos que o Evangelho sempre será polarizado. O Evangelho sempre será o contraponto das notícias do mundo. Se o mundo vai para um lado, o Evangelho está mandando você ir para o outro. Se o mundo vai para baixo, o Evangelho está mandando você ir para cima, né? Se o mundo vai para o norte, o Evangelho manda você ir para o sul. Por quê? Porque os ensinamentos de Cristo, eles vão em contramão ao que o mundo ensina, em todas as suas práticas, em todos os seus dogmas, em todos os seus modismos, em todos, os seus ativismos, tudo isso nós sabemos que o mundo faz, mas que o Evangelho nos manda fazer de forma diferente. Vamos dar continuidade, então? Deixa eu passar aqui. Aplicação missionária disso, em nós amarmos os nossos inimigos. O texto começa com uma duplicidade de ideias. Ouviste o que foi dito e eu, porém, vos digo. Observamos aqui que Jesus estava nos ensinando. Levarmos as boas novas de fato como novas, e não como penduricalhos dos costumes vividos pelos homens, pelo homem antigo e sem Deus. A missão do crente é dar continuidade à missão de Deus, na pessoa de Cristo, e levar o homem a um conhecimento do Senhor que transforme sua maneira de encarar a vida sobre outro foco e com a lente de Cristo. Então essa é a aplicação missionária para nós amarmos os nossos inimigos. O amor, ele desarma, gente. O amor, ele desarma. Às vezes a pessoa vem para você com ódio, mordendo os dentes, aquela coisa toda. Mas quando você ama, você desarma. E mesmo que esse amor não desarme a outra pessoa,
mas ele já te desarma. Quando você ama, você já vai desarmado para uma situação. Você encara as coisas de uma maneira diferente. Ensinar isso para os outros, de alguma forma, é dar continuidade às palavras de Cristo. E nessa escola dominical nós estamos vendo como é importante nós olharmos e aplicarmos isso à nossa vida. Vamos dar continuidade então? Deixa eu passar aqui. Bom, as boas obras. Então nós estamos aí já entrando no nosso quarto tema, né? Falamos que são 7, estamos aí no quarto. Então, as boas obras. Olha o que vai dizer aí. Mateus, do capítulo 6 ao versículo 1 ao 4. Diz assim: guardai-vos de fazer esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Quando, pois, der esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba o que a tua mão esquerda faz da tua direita. Olha aí que interessante. Vamos aplicar isso daí? Hoje em dia, né? O homem busca em todo tempo alguma forma de se colocar no centro de todos os holofotes. Vive em uma busca intensa de atenção e aplauso e contemplação, né? Foi assim no passado e continua sendo. Enquanto Cristo não voltar, será assim no porvir. Jesus não disse que era errado dar esmola. Pelo contrário, ele nos ensina o valor de se fazer de forma correta diante de Deus, tá? Nos dias de hoje, se confunde o que é ser e do que fazer algo de prestativo ao mais necessitado, sem com isso anunciar nas redes sociais ou em qualquer outro afim. Quando Jesus nos ensinou que o que fazermos com uma mão deve ser oculto à outra, o ensinamento persiste, exorta, adverte que ainda hoje, principalmente hoje, precisamos de humildade até quando vamos ser humildes. Vale lembrar que sempre teremos como ajudar alguém e sempre teremos a oportunidade de não nos engrandecermos com essa importante missão. Olha aí, olha como é que é importante nós olharmos a palavra. Tá vendo? Jesus ele estava nos ensinando a dar esmola, a praticar a ajuda aos necessitados de uma maneira geral. Não significa que toda ajuda seja uma esmola, mas aqui o Senhor falou de esmola porque Jesus sabia da necessidade que tinha o homem naquela época de uma maneira muito ampla, né? E a prática da esmola era algo religioso, mas o Senhor ele via algo errado. Por quê? Na prática da esmola? Não. Na maneira com que se fazia isso. Né? O homem, de uma maneira religiosa, ia lá, dava as suas esmolas e queria se vangloriar por causa disso. Eles queriam, de alguma forma, que os holofotes se viravam para ele. Jesus falou, os hipócritas, escribas e fariseus fazem isso. Não sejam assim como eles. Quando você fizer uma coisa com a sua mão esquerda, que a sua direita não saiba. Olha como esses ensinamentos hoje ainda é de extrema importância para nos ajudarmos na nossa conversão. Talvez você possa estar olhando e falando, olha, essa palavra eu precisava ouvir, porque de alguma maneira eu gosto de ser visto pelos homens. Então, que nós possamos nessa manhã de escola dominical olharmos a palavra e entender que o que a nossa mão direita faz, a esquerda não deve saber, gente. Temos que ajudar tudo o que pudermos ajudar, mas nunca fazermos com que isso seja para nos vangloriarmos. Isso daí de forma alguma, né? Infelizmente nós temos visto isso hoje muito grande. As pessoas às vezes fazem alguma coisa e aquilo tem que ir para a rede social, né? Como que para mostrar como ela é uma pessoa boa e tudo mais. Eu diria para vocês que essa é uma atitude totalmente equivocada, que possamos fazer como Jesus nos ensinou, ajudarmos sim, aplicarmos a vida e a necessidade dos outros, sim, nunca querendo nada em troca, nunca querendo holofote, nunca querendo algum retorno disso, tá certo? Vamos aplicar isso daí então
Nossa aplicação missionária, ao vermos as mensagens, né, e a contextualizando com o que Jesus disse a Marta e Maria, podemos compreender que os pobres e necessitados sempre estarão conosco. Guardado o devido cuidado de não priorizar o ato erroneamente, vemos que o campo está cheio. A carência, o desprezo, a indiferença são o que muitas vezes alcançam essas pessoas. Ao sairmos das quatro paredes, para irmos aonde Jesus foi, realizar cultos em praça, levar o pão ao necessitado e, como igreja, não atribuir a si nada de especial por isso. Então olhamos aí a palavra e vemos como é importante a gente fazer o quê? A gente sair, fazer culto ao ar livre, levarmos o evangelho ao necessitado. Esse é um lado de nós levarmos isso de forma espiritual. Mas como o apóstolo Tiago disse, né, ele falou o seguinte, olha, que quando você for dar o pão espiritual, que você dê também àquele que esteja necessitando o pão terreno. Porque não adianta você dizer, Deus te ama, vá em paz e deixar aquela pessoa com fome. Então, isso mexe conosco, igreja, para que nós possamos o quê? Olhar e falarmos até onde nós estamos indo, até onde nós estamos sendo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, temos que sempre trabalhar para nós melhorarmos. Não é e nunca poderá ser ativismo, mas deve ser uma atividade normal da vida da igreja. Vamos então ao próximo tema, né? A oração modelo. Olha aí, o texto está lá em Mateus 5, Mateus 6, do 5 ao 15, mas eu vou ler apenas aqui alguns versículos, eu vou ler apenas o 5 e o 6, que vai dizer assim, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai, que está em oculto, e o teu pai, que está em oculto, te recompensará. Olha que coisa maravilhosa. O Sermão do Monte, ele é de fato lindo. O que dizer das palavras do Mestre Jesus, que mais parece que foram escritas minutos antes de cada passo que nós damos? O Senhor nos ensina ainda hoje como devemos orar. Em um tempo em que a comunicação se evolui a tal ponto que a um único clique nos comunicamos com pessoas que estão do outro lado do mundo e pessoas que dominam a homilética estão ganhando seguidores, mas é no quarto fechado, longe da agitação da vida, longe dos olhares humanos, em um lugar em que o que menos importa é a sua voz. É desse jeito que Cristo nos ensinou a falarmos com o Pai. Se conseguirmos entender que não é por muito falar, nem mesmo por falar a muitos, vamos alcançar um pouco do que Jesus ensinou. O quarto secreto só é secreto do que não nos importa. Uma porta fechada revela intimidade. Então vemos aí, olha só como é algo maravilhoso, né? Quando eu estava escrevendo esse texto, eu confesso para os irmãos que eu tenho uma dificuldade de chorar. Irmãos, eu tenho essa dificuldade de chorar, não é porque o homem não chora, o homem chora. Mas eu, né, tenho uma dificuldade de chorar. Não sei se isso é eu diria algo ruim, mas enfim, é apenas algo que eu sei que é meu. Mas quando eu estava escrevendo esse texto, as lágrimas vieram nos meus olhos. E eu falei, Senhor, como é lindo. Como é bom sabermos que em tempos em que nós, a um clique, a um único clique, nós falamos com pessoa lá no Japão, não é? A um único clique nós falamos o que nós queríamos falar a milhões de pessoas, não é? Mas é no quarto secreto. É naquele local onde menos o que interessa é a necessidade de suprir as carências da sociedade, tendo como padrão de coerência aquilo que Jesus ensinou. Segundo, na importância da intercessão, guardada a maneira correta de se orar, não buscando autorreconhecimento. E terceiro, na prática de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizéssemos a nós. Olha só como é importante. Então, se nós olharmos esse somatório de coisa, a gente vai ver aí como é importante, bom, querermos aos outros
ao que nós queríamos a nós também. O valor da intercessão, né, de sabermos que quando nós intercedemos, nós estamos parando um pouco de ser egoísta, de olharmos apenas para os nossos defeitos ou para as nossas inquietudes ou para as nossas necessidades e olhamos para o próximo. E quando olhamos para o próximo, é nesse momento que nós vemos que o Senhor ele vai estar olhando a nossa oração e ali vendo que não estamos pedindo nada para nós, mas para aquele a quem nós queremos tanto o bem. Vamos estar ainda passando aí, né, para o próximo. Deixa eu passar aqui. Estamos no 6º. Combatendo a ansiedade. O texto está lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Por isso vos digo, não vos andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem por quanto vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiro, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós o mais valor do que elas? Ainda no versículo 29 vai dizer, eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Isso quando ele faz relação aos lírios dos vales, né? Vejam os lírios, né? E ele vai falar ali nesse Sermão do Monte que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dele. O que isso quer nos dizer? Bom, quer dizer que Salomão ele teve todo o dinheiro em vista. Salomão foi muito rico, foi um rei muito próspero, mas nem mesmo Salomão se vestiu como um lírio do vale. Sabe por quê? Porque o lírio do vale ele tinha aquilo que Deus dava para ele. Isso significa, queridos, que Jesus não está dizendo que nós não temos que fazer as outras coisas. O que o Senhor está fazendo é estabelecermos uma prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não está dizendo que as outras coisas não serão buscadas. Ele está estabelecendo uma prioridade. O que nós devemos buscar primeiro. E as outras coisas que vão nos ser acrescentadas, que nós possamos olhar para elas e entendermos que elas têm que estar no lugar delas. Um homem sai para trabalhar, o homem precisa comer, o homem precisa vestir. Mas veja bem, não pode essa necessidade estar acima da sua relação com Deus. É isso que o Senhor estava falando. Não adianta, por exemplo, você trabalhar para vestir a melhor roupa, a roupa de marca, a roupa mais bonita que existe, e não ter uma roupagem espiritual saudável, e não vestir as armaduras. Não adianta você ter na sua cabeça um boné da Nike, né? É uma das poucas marcas que eu vou lembrar aqui agora. Não adianta você ter um boné da Nike na cabeça, mas não ter o capacete da salvação. Não adianta você ter uma blusa, né, de uma marca dessa famosa, mas não ter aí a couraça da justiça. Não adianta você ter a melhor sandália, hein, irmãs? Aquela sandália de, né, bico fino, grandona, aquela que é bonitona, lindo demais, ou os varões aí, aquele sapato, né, bonito, de jacaré, não é? Não adianta nada disso se nos nossos pés não estiver vestido, né, os sapatos do Evangelho da Paz. Não adianta nós termos na nossa mão o melhor celular, o celular mais atual do momento, e não termos na nossa mão a espada do Espírito. Ou seja, tudo tem que estar no seu devido lugar. Nada pode ultrapassar os limites. Então o Senhor está dizendo o seguinte, as outras coisas têm que estar no lugar delas. Busca primeiro o reino de Deus. Eu posso ir sair para trabalhar todos os dias, mas antes de sair para trabalhar, eu dobrar os meus joelhos e ali buscar o reino. Senhor, eu estou indo para o meu dia. Abençoa meu dia, abençoa as pessoas que estão em minha volta. Me dá a oportunidade para falar do teu amor. Que me livra dos acidentes, livra também as pessoas que estarão sobre o meu caminho. Abençoe minha família, abençoe minha igreja, abençoe meu pastor. Abre porta para os irmãos que estão desempregados. Queridos, você está saindo para buscar o pão, mas você já está buscando o reino. Glória a Deus. Não é verdade? Então isso é importante. Vamos aí então
Vamos falar aqui, ó. Quando Jesus declara para não andarmos ansiosos, ele com clareza indica que essa seria uma tendência de todo ser humano, visto que isso foi tratado por ele há 2000 anos atrás, mas o mal do século é o de hoje. Vamos compreender que quando Cristo fala, né? Quando Cristo disse sobre não andarmos ansiosos por coisa alguma, ele não está incentivando uma comunidade de desocupados, mas pelo contrário, estava combatendo a doença gerada pela ansiedade. Entendem isso? Jesus não estava incentivando uma comunidade de desocupado, mas ele estava dizendo o seguinte, olha, haverá tempos em que a ansiedade será o mal do século. Não andei ansiosos. Calma, tenha tranquilidade. Tenha tranquilidade de fazer e de ter aquilo que dê a você contentamento. Esteja satisfeito com aquilo que você tenha. Eu vou falar algo particular para os irmãos. Eu já tive a oportunidade de fazer ou de ter algumas coisas na vida, mas eu sempre prezei mais sobre ser do que ter. Então, quando eu vejo a oportunidade que me foi aberta de eu fazer determinada coisa, e aquilo dali ia me gerar um recurso muito bom, mas eu teria que abrir mão de valores que eu tenho hoje, eu prefiro manter os valores. Eu sempre falo aos irmãos, os meus princípios, os teus princípios precisam estar acima das nossas necessidades. Tá certo? Isso é algo importante para nós vermos. Estamos aí caminhando já, né, para o final. Mas vamos fazer a aplicação missionária para não fugir da ideia que foi proposta, né? Aplicação missionária. Basta olharmos para as estatísticas de pessoas acometidas de doença relacionadas ao estresse que veremos que os campos estão brancos. Quantas vidas necessitam ouvir essas palavras que Jesus nos dedicou nas Escrituras? Precisamos continuar levando cura a essas pessoas que, por sua vez, produzirão cura a outras pessoas, fazendo com que as palavras do Mestre se multipliquem cada vez mais e, com isso, alcançando todas as classes de indivíduos. Ou seja, levarmos a palavra. E a palavra do Senhor Jesus, ela vai em contramão ao estresse. Ela fala o seguinte, calma, tenha contentamento com aquilo que você tem. E se você pode melhorar, melhore. Mas que isso nunca venha colocar inversão de valores. Não inverta valores na sua vida. Tá certo? Vamos dar então continuidade para irmos para o nosso último, né? Mas não menos importante tópico, tá? Que é a casa sobre a rocha. Está lá em Mateus 7, do 24 ao 27. Bom, vamos ler aqui. Diz assim, todo aquele que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram-se os ventos, e combateu aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Observamos aqui algo importante. Quando o Senhor está ali no final já do Sermão do Monte, e os irmãos puderam observar que nós pegamos pedaços do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é muito completo, né? Pegamos aí algumas partes, alguns temas sobre ele, mas esse é o final do Sermão do Monte, quando Jesus fala de que nós deveríamos ouvir as palavras dele e não ser apenas ouvinte, mas ser o quê? Praticantes da palavra. Uma vez que nós somos praticantes da palavra, nós somos aí colocados como aquele homem e aquela mulher que construiu a sua casa sobre a rocha, tá certo? E no momento que a casa foi agredida pelo vento, pela tempestade, aquela casa não cai. Por quê? Porque estava firmado na rocha. Ao passo que aquele que ouve as palavras e não pratica é comparado ao homem que construiu a sua casa na areia.
E as lutas, as adversidades são as mesmas para os dois. A diferença está na composição da casa, está na base da casa. Aquele homem que escuta as palavras de Jesus e não pratica as palavras de Jesus é comparado a esse homem que colocou a sua casa sobre a areia. E quando a chuva vem, o vento bateu, aquela casa cai. Então que possamos aí estar cada vez mais olhando para a palavra do nosso Deus e sabermos que é nela que encontramos a maneira correta de nós vivermos o nosso dia a dia. E para nós terminarmos, temos aí, não é, a nossa aplicação missionária. Obedecer ao ID, gerar no coração das pessoas que estão sedentas por Deus, que mais do que ouvir é necessário dar ouvido. Criar um ambiente propício para que a palavra produza a transformação necessária em nossas vidas. Conduzir as vidas de maneira que creiam na plenitude da palavra de Deus, obedecendo e levando o conhecimento diante. Pessoas curadas, gerando cura. Né? Vidas que antes atuavam como ouvinte, mas agora firmadas na rocha, não se deixam levar com qualquer vento de doutrina. Chegamos aí ao término do nosso estudo de hoje, Escola Bíblica Dominical. Espero que todos possam ter gostado, né? Fizemos aí um importante estudo sobre o Sermão do Monte. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco no culto, amém, queridos?